Sabe onde está o Brasil? Sabe onde está Portugal? Pois está logo ali, do outro lado do mar. Ondas que dançam no Atlântico, calmas ou nervosas, acompanharam a caravela para o lado de cá. Tanto vejo e desconheço, sinto algo de beleza e medo. Que causa é esse que vejo? Desde que cheguei, já estava eu lá. Esse texto, ele é dos autores do livro, tá? Ele foi um poema especialmente criado para essa obra, porque a gente falou sobre os mitos, a gente falou sobre os povos indígenas, a gente está falando sobre os povos que existiam aqui no Brasil e sobre a arte e a cultura indígena. E agora a gente vai falar sobre o que eles chamam de caravela, sobre a chegada dos portugueses no Brasil e sobre tudo que vai mudar a partir desse momento, tá? Eu vou ler um outro texto que tem aqui, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Vinde, pastor desejado, visitar vosso curral, pois, por ordem divinal, para nós sois cá mandado, do reino de Portugal. Por mar e terra passais, trabalhos por causa nossa, sem que a caridade vossa, com que tão aceso estais, em vós apagar-se possa. É a saudação inicial do alto recebimento que fizeram os índios de Guarapari ao padre Marçal Beliarte. Ele é um texto do José de Anchieta, e a partir desse momento eu quero que vocês observem, a gente aqui na página 99 do livro, que existem duas representações das caravelas, né? Existe uma representação fotográfica, que na verdade é uma fotomontagem, tá? É uma instalação chamada Abajur, onde tinha toda uma estrutura, fotografia de mar, uma sobreposição de uma imagem de caravela, certo? E uma outra imagem que é uma azulejaria dos chafariz velho do Poço d'Arcos, tá? No Palácio dos Arcos em Oeiras, em Portugal, onde mostra as caravelas originais, tá? Esse chafariz foi construído no século XVIII, revestido dos azulejos pintados por Rogério do Amaral, em 1950. O que eu quero que vocês observem é que essa caravela, ela está falando, né, de forma metafórica, sobre a ligação entre dois mundos, né? Sobre que mensagens as pessoas vão se enviando ao longo do tempo, tá? E aí a gente vai para o primeiro tema que a gente vai trabalhar, que é o seguinte: o mar que traz arte, tá? A gente começa o nosso texto com a gravura do geógrafo alemão Sebastian Münster, do século XVI, tá? E um trecho de uma música. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos e seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Na aula a gente vai ouvir essa música, tá? Para conversar um pouquinho sobre a nossa aula online, mas eu vou deixar o link de qualquer maneira para que vocês possam acessar, tá? O Dorival Caymmi, ele fez essa música, certo? Para falar sobre a dança da água, sobre o que o mar traz, né? E o que o mar leva. A gente vai falar primeiro sobre essa questão do mar, do oceano, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que mesmo que a gente tenha muita tecnologia, nós não sabemos o que o mar vai trazer, né? Então a gente tem toda essa questão do mar, do descobrimento, da navegação, dos mundos novos que os mares oferecem, do fundo do mar, certo? Tanto que a primeira gravura que a gente tem aqui no livro é sobre os seres mitológicos do fundo do mar, né? Sobre que seres eram esses, né? Por que as serpentes marinhas, as sereias, as lulas gigantes, elas eram tão famosas? E por que os navegantes, os marinheiros, eles falavam tanto sobre isso, né? Sobre os mistérios que o mar oferecia. E acontece que esses contos de fantasia acabaram unindo Portugal e Brasil nesse processo de descobrimento, né? Descobrimento não, né? Nesse processo onde Portugal vem até a América, onde Portugal começa a conhecer o novo continente, tá? Então, existe essa ligação dos dois países, de Brasil e Portugal. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, né, oficialmente, os indígenas já estavam aqui, então tinha toda essa cultura que já estava enraizada no nosso continente. E a partir de então a caravela, que é esse símbolo,
né, de essa ponte, essa ligação entre dois continentes, entre dois locais, ele acaba se tornando, né, como se fosse uma caixa que traz muitos elementos, né, de outro local. Então, vamos resumir um pouquinho, vamos simplificar um pouco. Nós tínhamos o nosso continente, nós temos um mar, um oceano cheio de coisas diferentes, e aí os portugueses eles saem do país deles, vêm navegando para cá e encontram um novo continente. Então, o mar trouxe isso para eles, né? Essa é a metáfora que a gente está trabalhando, tá? E aqui quando chegaram, existia um povo, eles começaram a conhecer, a tentar se comunicar com essas pessoas, a criar uma relação, certo? Então a gente tem, inicialmente, a gente vai pensar como a arte se encontra, né? A gente tem aqui uma cerâmica marajoara e tem também a imagem, tá, no nosso livro, das caravelas, né? Tem uma ilustração aqui que o Pedro Álvares Cabral ele fez junto com seus escrivãos sobre como a caravela, né, funcionava, as suas velas, caso a caravela afundasse. E isso deixou de ser apenas registro e passou a se tornar hoje uma peça de memória. Então essa peça ela é carregada de memória, carregada de informações. Além disso, ela se transformou numa peça de arte, tá? A gente tem uma relação de Portugal com o Brasil, porque aqui nós somos uma colônia de exploração, né? Então, Portugal ele usufruiu do que o Brasil tinha a oferecer, tanto em termos de mão de obra, junto com os indígenas, quanto em termos de exploração de bens, né? E que bens foram esses que eles exploraram? Inicialmente, o pau-brasil, porque do pau-brasil se extraía não só a madeira, né, que é uma madeira leve, uma madeira de certa forma muito cara, e também se extraía o pigmento vermelho, né? E vermelho era uma cor da realeza, era uma cor muito cara, não era encontrada em qualquer lugar, então acabou sendo levado para a Europa e sendo utilizado como um elemento muito importante. Além disso, a gente tem uma outra questão muito importante, é que além da colonização, da exploração, né, aqui, né, do desenvolvimento em cima dos bens que eles poderiam usufruir, e teve o processo de catequização dos indígenas. Esse processo ele foi muito particular, porque a catequização ela era importante para os portugueses, já que eles acreditavam, né, que os povos indígenas não tinham alma. Eles diziam que os povos indígenas eram bárbaros e era uma forma de manter eles próximos e de fazer com que eles trabalhassem para os portugueses, de ter essa relação com os indígenas, que nem sempre foi saudável. A gente já percebeu que os indígenas eles sofreram muito, né? Eu já cheguei a comentar sobre isso. E de que forma eles faziam isso, tá? De que forma a gente teve essa relação de catequização? Os grupos religiosos que chegaram aqui, né, os jesuítas, de que maneira eles faziam isso com os indígenas? Eles utilizavam a linguagem teatral para catequizar. Por quê? Porque os indígenas eles não falavam a mesma língua que os portugueses, né? Aqui se falava tupi, guarani, entre outras centenas de línguas, né, de matriz indígena, cada uma da sua nação. E os portugueses eles chegaram falando outra língua, e o que eles fizeram? Eles ensinavam para que os indígenas eles aprendessem não só a língua, mas também a cultura deles, né? Então, a partir desse momento, eles trazem uma nova linguagem, que é a linguagem teatral já formada, já mais complexa, que vinha de lá de Portugal, como função de doutrinação, tá certo? Então, resumindo, a gente tem a metáfora da caravela, que é onde um grupo sai de um determinado continente e vem para outro, um grupo de pessoas, traz informações, traz objetos, retira coisas do nosso continente, certo? Então a gente tem essa ligação da caravela como um elo, uma ligação, uma caixa que traz e que leva coisas, certo? A gente tem o processo de colonização, o processo de descoberta de colonização, de catequização
E tudo isso é feito a partir do quê, né? Da comunicação com os povos que aqui existiam e da relação que eles conseguiram criar através dessa linguagem teatral que era utilizada para catequizar e se comunicar, tá certo? A gente vai ficando por aqui hoje e na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Tem uma atividade na plataforma, não deixem de fazer. Tchau, tchau.